Olá, tudo bem? Esse é o Troca Fitas, um podcast produzido pela equipe do Muqueca sobre subgêneros do cinema. No episódio de hoje, Cyberpunk. Estes momentos ficaram perdidos como lágrimas. o futuro. O que vem à sua mente quando pensa nele? Paz? Inovação? Esperança? E se eu te disser que nada disso vai chegar? E o futuro está fadado ao fracasso? É com essa premissa que chegamos ao gênero cyberpunk. Meu nome é Alan Pinheiro e hoje eu guiarei você, querido ouvinte, ao mundo cibernético. Ao meu lado está Video Lee, que com certeza é um androide do ChatGPT. Bom dia a todos. À minha frente, o homem que me gera dúvida se é humano ou máquina, Arthur Sonares. Eu tenho a impressão de que ele ia comentar que eu sou o Casagrande. Tive esse leve pressentimento, mas hoje vamos falar sobre muitos filmes bons. Eu quase falei, mas não, hoje não. Não vou fazer bullying com você, não. Obrigado. E pra finalizar, estamos com um convidado especial. Ele que já assistiu mais filmes que o Scorsese, pelo menos no Letterboxd, e que sempre falha no teste de CAPTCHA, Roger Caruso. Muito obrigado pelos elogios aí me pôr na prateleira de número de filmes vistos do mestre Scorsese, mas vamos com calma. É uma grande comparação, tá? E hoje estamos em um episódio especial. Pela primeira vez, temos um troca-fitas com 4 membros do Muqueca. Pra comemorar isso, bora logo dar início ao episódio. Então, gente, o que é cyberpunk? Bom, cyberpunk é um subgênero da ficção científica que aborda uma sociedade ali que vive o contraste entre alta tecnologia e baixa qualidade de vida. É basicamente um mundo distópico, onde por mais que a tecnologia tenha avançado, tenha alcançado níveis absurdos e que, por exemplo, uma coisa comum de se ver no dia a dia seja um androide, essa realidade não chega para todos. Existe uma grande defasagem nas questões sociais. A desigualdade social é altamente presente e também tem a questão das megacorporações ali estarem exercendo o papel do governo. O termo surgiu pela primeira vez em 1983, com a publicação do conto de Bruce Bethke, que basicamente se chama cyberpunk e apresentava ali um grupo de jovens que faziam um protesto contra essas grandes corporações. O subgênero, ele teve uma grande explosão ali por meados dos anos 80, com o lançamento de obras como, por exemplo, Blade Runner. Tá, além de Blade Runner, a gente tem outras obras aí que foram essenciais pro gênero. E aqui eu destaco, por exemplo, não no cinema em si, mas na literatura, o Neuromancer do William Gibson. Porra, até o próprio William Gibson falou que quando ele assistiu Blade Runner, era o que ele estava pensando, é justamente a estética que ele estava pensando. E é interessante pensar, né? Porque, tipo, ele escreveu um livro e dentro do romance dele, né? Ele descreve uma ambientação que depois é utilizada em diversas obras até hoje. E vão ser utilizadas também no futuro, né? E é interessante analisar, por carregar o nome punk, o cyberpunk ele surge ali justamente como uma ideia de contracultura, porque naquela época eles existiam muito aquilo da ficção científica otimista, tendo sempre uma visão meio que feliz sobre os avanços tecnológicos, de que, meu Deus, a tecnologia vai mudar nossas vidas para melhor, todo mundo vai ser feliz no futuro com seus carros flutuantes, enquanto o cyberpunk apresenta uma realidade totalmente contrária a isso, uma realidade suja, triste, em que por mais que existam esses avanços tecnológicos, cada um ali tem que fazer o seu para sobreviver. Então, é muito disso de ir contra a maré. É bacana a gente observar o cyberpunk diferente do sci-fi, porque são gêneros que normalmente a gente vai olhar e pensar que eles estão na mesma bagagem, que são exatamente a mesma coisa, e a gente tentar separar uma coisa da outra. Como Alan trouxe o Neuromancer, outro livro que é tão influente quanto talvez é o Eu, Robô, que por mais que não seja declaradamente um livro cyberpunk, é um livro sci-fi que traz muitos conceitos que viriam a ser adotados pelo cyberpunk posteriormente. Vou jogar uma pergunta aqui pra vocês. No cyberpunk, uma das características que a gente mais vê são próteses mecânicas, a engenharia genética ela tá muito presente. E também existe uma discussão muito forte quando se fala de cyberpunk sobre os humanos e as máquinas. Porque as máquinas elas alcançam um patamar tão elevado que vivem em sociedade com os humanos. Tem histórias, por exemplo, que colocam as máquinas em papel de subserviência como escravos, como Blade Runner. E tem histórias que colocam as máquinas
vivendo entre os humanos e também tendo os mesmos direitos que os humanos. Então eu jogo a pergunta pra vocês. Se tivessem a oportunidade, se tornariam máquinas? Essa é uma pergunta difícil, porque o grande cerne das histórias cyberpunk é justamente esse questionamento sobre o que é humano. Será que uma pessoa, só por ter nascido de um corpo biológico, ela pode ser considerada mais humano que uma máquina que também tem sentimentos, também tem emoções, também tem suas próprias filosofias de vida? Então, cria-se todo esse cerne. E também vem a questão, é realmente importante a gente definir o que é humano e o que não é humano? Como, por exemplo, em Blade Runner, citando mais uma vez, criou-se muitas teorias sobre, meu Deus, o Deckard é ou não um replicante, ele é ou não um androide. Só que no final das contas, será que isso é realmente importante? Ou que importa é, na verdade, só o que aquele personagem está fazendo ali em prol do mundo em que ele vive? Até um discurso no próprio filme do Blade Runner que traz o que é androide e o que é ciborgue. Então é uma coisa que a gente pode analisar também. Porque ciborgue, a gente pensa o quê? É um humano que tem melhorias. E o androide já é um robô já feito com visões mais humanas. Então, a gente tem que pensar muito em relação a isso. O que você realmente quer ser? Um androide, que eu acho que aqui a gente não consegue ser mais, né, em teoria, então a gente seria um ciborgue. Então, qual melhoria a gente preferia ter? Essa seria a pergunta. Eu gostaria de trocar o fígado pra poder beber um pouquinho mais. Como um bom sanitário, eu acho que eu colocaria prótese de pernas pra não ter que andar mais. Eu não quero saber de fazer exercício. Ó que bicho preguiçoso. Eu sou. Ele só quer andar de elevador. Eu só vim aqui de elevador. Sim, eu participei de um RPG de Cyberpunk e eu pedi uma prótese nos olhos, porque eu era cego no jogo, e acabou que eu fiquei cego de novo por conta do avanço lá. Enfim, não vou trazer esse negócio, mas eu acho que não faria nada com o meu olho. Parabéns, você se cegou 2 vezes. 2 vezes. Você teve uma grande façanha. Mas eu acho que se fosse dar certo, poder enxergar muito bem, sem usar óculos, seria perfeito, velho. Irrealista. É, irrealista. Mas vamos pro primeiro filme? Pode ser, bora. Vamos pro primeiro filme. As festas reviverão em novos corpos. Carro Rei, filme nacional que eu escolhi, que acompanha a história de Uno, um menino que nasceu em um carro e por isso foi batizado assim. Esse fato rendeu a Uno o incrível dom de se comunicar com carros. Mas após um acidente vitimar a sua mãe, ele é forçado a se despedir do carro que considera como melhor amigo e é abandonado de descarte, fadado ao ostracismo de um ferro velho. A direção da Renata Pinheiro é um filme que me deixou muito desconfortável. Eu queria saber de vocês. Eu também fico um pouco desconfortável. Eu tava esperando uma coisa mais diferente. Eu esperei um terrorzinho e tal. Ele até traz um medo, assim, com a questão da voz do carro. Eu não esperava uma voz tão medonha, assim. Eu achei que seria uma voz mais robotizada. E em relação ao filme, eu achei ele muito criativo. A Renata consegue ser muito criativa em relação à estética do filme, a estética do carro, do antagonista. Até os atores são muito criativos também em relação a quando eles recebem um papel. Principalmente o Matheus, que faz o Zé Macaco. É muito engraçado que ele anda como um macaco. Ele é muito inteligente, ele é à frente do seu tempo. Ele parece um personagem de Mad Max. Sim. Eu gostaria de saber de vocês se esse filme, Carro Rei, se meu Fusca falasse brasileiro ou nenhuma conexão. Cara, eu tinha escrito aqui exatamente isso. Eu li uma coisa sobre isso ontem, velho. Carro Rei é se meu Fusca falasse versão e se tudo desse errado. Ou seja, versão Brasil. Mas, por mais que, por exemplo, ele não tenha uma estética tão memorável quanto outros filmes que a gente vai citar aqui, eu acho que tem uma cena específica logo no início que me deixou muito impactado, que é quando o Uno tá nascendo no carro e meio que dá um foco na cidade inteira e todas as casas são iguais. Todas as casas têm lá seu tanquezinho azul e todas seguem o mesmo padrão. E é interessante como, por exemplo, essa parte da sociedade ali tá fadada a ter as mesmas coisas, basicamente, a ter as mesmas casas, a frequentar os mesmos lugares e ser forçado a seguir esse mesmo padrão, que tem o mínimo para sobreviver. No próprio filme, eles ficam reclusos, tipo, aceitar o carro, mas ao longo do tempo, assim, eles vão abraçando a ideia, tipo, achando aquilo incrível. E é um pouco assustador, porque, já dando spoiler aqui, né? O próprio carro, ele tenta agregar todo mundo ali, para todo mundo sentir o próprio servo do carro. Por isso tem, eu acho, até o nome do filme em relação a isso, né? O Carro Rei. Meio que se forma uma seita ao redor da figura do carro. É muito bizarro. Isso que eu ia falar, velho. É meio bizarro.
toda cena de diálogo envolvendo o carro, principalmente pela voz, porque, tipo, começa com uma voz amigável, é uma relação ali com a criança e tal, mas, tipo, no contexto, e essa voz meio afetuosa fica muito estranha. Eu sou seu melhor amigo. Tem uma cena de sexo com o carro. Isso é surreal, que o carro ele é tão pequeno e ele é muito grande, porque tem uma cena que o próprio... Grandes palavras. Grandes palavras. O próprio ator, o principal, tá preso no carro e parece que é gigantesco a visão que ele tem de dentro do carro. E, pô, a cena do sexo é surreal. Eu fiquei muito desconfortável, não esperava isso. Isso que antes a mesma personagem, que se chama Mercedes, usa uma calcinha de ferro e meio que dá uma sarrada em carros no ferro velho, em hebraico, é importante citar, pra simplesmente deixar a marca ali de que aquele carro está morto. E a palavra em hebraico tá escrito morto, mas ela coloca em basicamente tudo. Estátuas, carros velhos, enfim. Acho que a própria Renata, ela pensou em como seria essa ideia do cyberpunk no Brasil. Uma pergunta. Tamanho é documento, Vitor Hugo? Por que você pergunta logo pra mim? Porque você citou a questão do tamanho do carro. Tamanho é documento? Rapaz, eu acho que não, porque o carro consegue fazer atrocidades. Mas, enfim. Depende de quem tá dirigindo, né? Entre o volante e o motorista. E vamos pro segundo filme. Akira. Bom, Akira é dirigido e o próprio escritor dele é eu vou ter que falar o nome dele porque é um pouco complicado. É Katsuri Otomoto. E Akira se passa basicamente em 2019, né? Akira, no caso, o filme, conta a história de gangues, de uma gangue, principalmente, liderada pelo Kaneda. E... Grande atacante. Desculpa. Pelo Kaneda. E Akira se passa ali, Neo Tóquio, no pós-apocalipse, né? Porque basicamente em 38 anos atrás, em 1982, teve a Terceira Guerra Mundial, onde colidiu ali o mundo, tudo foi se perdendo. Em Akira a gente consegue ver muitas vertentes do que é o cyberpunk, que a gente consegue entender hoje. A questão mesmo dos governos serem corruptos, ter muita gente com dinheiro e pouca gente também sem dinheiro. A violência é muito nítida, muitos protestos acontecem em Akira, é um filme muito forte. E eu sinto que, sei lá, eu assisti, eu até conversei com o Arthur mais cedo, eu fico muito desconfortável com como Akira consegue ser tão realístico sendo um desenho. É uma animação muito forte. Muito visceral também, Muito né? visceral também. Arthur mais cedo citou Blade Runner como um dos principais filmes de cyberpunk mais influentes. Eu acho que o Akira também é um desses grandes nomes do gênero. Acho que inspira até hoje muitas produções nesse âmbito. Claro, os filmes de cyberpunk japoneses vão para outras vertentes em comparação aos americanos. Eu acho que toda a questão de um certo gore que tem com as partes mecânicas e as partes humanas. E o Akira foi fundamental para essa construção do imaginário do cyberpunk. Velho, o que falar de Akira que já não foi dito? O filme é uma das obras japonesas mais influentes de todos os tempos, não só em relação ao cyberpunk, mas foi basicamente um anime que foi responsável por abrir as portas do ocidente para as produções japonesas e também ele é extremamente influente no que diz respeito à estética do cyberpunk. Junto ali com Blade Runner, ele também vai definir o que aqui é considerado uma cidade padrão de um mundo cyberpunk, justamente ali por pegar bastante referências de cidades do próprio Japão, principalmente de Shibuya. Se você for no cruzamento de Shibuya ver imagens, você vai perceber que é basicamente Akira, entendeu? E é um dos pontos mais fascinantes desse filme. É como a cidade é um personagem vivo, a cidade é pulsante. Perfeito. Tá sempre acontecendo alguma coisa na cidade. Tem sempre acontecendo algum tipo de protesto, ou alguma explosão, ou, por exemplo, tá tendo algum conflito ali entre a polícia e os manifestantes. A cidade é um personagem como qualquer outro e tá sempre acontecendo alguma coisa. Então, em nenhum momento a Akira fica parado. Tá sempre acontecendo alguma coisa em tela, alguma coisa que é importante, que condiz com a trama. Porque, por exemplo, na história tem ali grupos religiosos que estão pregando a volta de Akira. Quem é Akira? Akira foi um garoto que foi o responsável pela explosão que Vitor citou, da bomba nuclear, porque basicamente a história é um retrato do medo que ainda residia nos japoneses sobre o que aconteceu na Segunda Guerra, né? Sobre a questão das bombas nucleares e tal. E na história ali temos esse grupo de crianças que desenvolveu poderes psíquicos. Por causa disso, eles têm essa habilidade, principalmente o Akira. O Akira foi o garoto com maior poder que já surgiu.
e ele foi responsável por essa explosão. E basicamente surge esse grupo religioso tratando ele como um messias, como o garoto que vai trazer a purificação de Neo Tóquio. E esse grupo religioso ele tá sempre fazendo alguma coisa, alguma manifestação, e é muito bom, muito bonito ver como é que a cidade está sempre viva, está sempre acontecendo alguma coisa, por causa também da animação, que é fenomenal até no dia de hoje. É muito bacana o que você traz em relação à cidade, porque por mais que a gente acompanhe a questão dos membros ali da gangue, do Kaneda, a gente consegue ver toda essa vertente da cidade, como ela é muito viva. E uma curiosidade que eu vou trazer sobre Akira é que o próprio diretor e autor, ele estava fazendo o mangá e ele decidiu fazer o filme também. O mangá ainda não tinha terminado. Não tinha terminado o mangá. Então, tem toda essa ideia do que ele queria construir pro mangá e ele conseguiu fazer isso pro filme e virou um super clássico. Pegando essa questão da inspiração, a gente pode ver, por exemplo, Stranger Things. Se você olhar também aquela cena meio que deslizando com... O Akira's Bike Slide. Bike Slide, tá em muitos filmes. Muitos filmes. Eu me lembro agora de cabeça, por exemplo, Não Olhe. Não olhe, com certeza. Velho. Tem até animações do próprio Cartoon Network também, que traz a moto deslizando. Jovens Titãs. Jovens Titãs. Eu gosto muito dessa cena porque ela é a representação de que como uma cena vale mais que 1000 palavras, porque por mais que não tenha acontecendo nada de relevante pra história, essa simples cena do Akira, como diz o nosso querido Vitor, Eu sou Akira. eu sou Akira, deslizando com a moto, ela foi responsável por influenciar e virar easter egg em milhões de obras, como por exemplo Pokémon. Pokémon também tem essa referência, A Hora de Aventura também tem essa referência, então é incrível como esse filme influenciou tanta gente depois. E o terceiro filme é o filme do nosso convidado. Alita, Anjo de Combate, é um filme de 2019, dirigido pelo nosso grandioso personagem desse podcast, Quem? Robert Rodrigues. Arthur, comentário? Não tenho comentário. Eu não vou falar nada sobre esse filme, só por causa disso. Achou que não ia ter Robert Rodrigues no programa de hoje? Achou errado, otário. Robert Rodrigues, diretor de cultura, falando de cultura, cultura e cinema. Agora falar do filme. Bora lá. A Alita se passa no ano de 2563, ou seja, 300 anos após que a Terra foi devastada por uma guerra conhecida como The Fall. Aí temos nosso cientista interpretado pelo Christoph Waltz, o Dr. Dyson, que ele descobre um corpo mutilado de uma robô menina, que ele vê que o cérebro dela está intacto, mesmo que o corpo dela esteja dilacerado. Então, ele, como um cientista, pega ela para consertar e transformar ela como se fosse sua filha. Obviamente, né? Que cientista não faria isso? Batizando ela de Alita, que era o mesmo nome de sua filha. Lembrando aí de um filme que já passou aqui no Troca Fitas, Pinóquio. Olha aí! Olha só, um erro desse filme que eu acho é colocar o Christopher Waltz nesse papel secundário. Certo que ele já é reconhecido por fazer coadjuvantes, mas eu acho que ele não tem tanto destaque quanto deveria ter por ser um ator do calibre dele, tá ligado? Ele tem poucas cenas ali e definitivamente não é o foco do filme, então fiquei meio triste por isso. Mas ele manda bem, pô. Mas ele manda bem em Sempre, qualquer né? coisa que ele faz, né? Em qualquer língua. Em qualquer língua. Definitivamente. O Alita vai acabar se conectando um pouquinho pra mim pra um filme que eu vi recentemente e a gente publicou a crítica no Muqueca, vulgo acessem o Muqueca, muqueca.com, que foi o filme Resistência, do diretor Gareth Edwards, que traz muito dessa questão do até onde vai você é humano, você é androide, você é ciborgue, e toda essa evolução humana, ou talvez você não se encontrar no meio desse mundo e enxergar o outro igual a você. Eu acho que isso é fundamental de Alita, da relação dela com os outros personagens, e também desse outro filme que a gente trouxe aí no Muqueca. Em Alita eu acho muito interessante a questão de como eles abordam a cidade, né? Porque uma coisa que a gente pensa em Cyberpunk, a gente pensa logo o quê? Como é a cidade de Alita? Alita tem uma cidade muito desvastada, assim, meio que tipo muita areia, muito lixo, porque na verdade são dois lugares em Alita, né? Tem a parte de cima, que é onde tem as pessoas nobres, as pessoas que têm dinheiro, né? Onde tem uma tecnologia muito mais avançada, enquanto onde a Alita vive, né? Com o doutor, com Hugo, né? Vou trazer o nome de Hugo por causa do meu nome também. O lixo é jogado lá. Então, muito do que é nojento, sujo, se passa na cidade de Alita, né? Onde ela vive, basicamente.
Mas é muito interessante que isso não deixa de ser um visual bacana, tem um visual bacana, porque tem muita tecnologia, tem umas coisas que, tipo, se entrelaça com a vida real. Uma coisa que a gente não abordou ali no início, mas eu vou aproveitar o Alita aqui pra falar, é de como os filmes cyberpunk se inspiram demais no Japão. A gente, por exemplo, tem muitas adaptações de obras japonesas. E a gente tem também muitas referências, por exemplo, a Tóquio, a cidade japonesa, Arthur falou de Shibuya. Então, por quê? É porque, assim, ali no pós-guerra, depois que o país foi devastado pelas bombas nucleares, o Japão teve uma crescente econômica e tecnológica muito grande. Muito grande, e foi uma surpresa ali para todo mundo. Por causa disso, muitos autores de ficção da época acreditavam que em pouco tempo a influência do país estaria espalhada pelo mundo inteiro. Você viria um pedaço de Tóquio em cada região do globo. Por exemplo, seria o que é atualmente os Estados Unidos, só que com o Japão. E por conta disso, você percebe que em toda obra cyberpunk, independente se ela é americana ou não, ou japonês ou não, vai ter alguma referência, seja nos holofotes, seja nas propagandas. Por exemplo, a cena inicial de Blade Runner, a introdução do Deckard é justamente numa barraquinha de lamen conversando com um imigrante japonês. Então, a influência do Japão está principalmente espalhada na estética. O visual das cidades são basicamente inspirados ali em Shibuya, nas grandes metrópoles do Japão. E, por conta disso, meio que eles seguem esse mesmo padrão, tá? Grandes telas, holofotes, luzes de neon, e é engraçado você perceber como é que essa questão ali da crescente tecnológica influenciou o subgênero até hoje. Então, já que você citou Blade Runner, nada mais justo do que falarmos dele agora. Blade Runner, dirigido por Ridley Scott, é um filme baseado no livro Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, e escrito pelo autor Philip K. Dick. Conta a história de Deckard, um policial que é responsável por caçar androides. Androides não, replicantes. Esse tipo de policial... Um policial não, um Blade Runner. Um caçador de androides. Isso que eu ia falar, porque um policial que é considerado um caçador de androides, ele leva esse título de Blade Runner. Ele tá muito apressado, se acalme. E basicamente ele fica ali responsável por caçar esses 3 replicantes, que é importante usar o termo replicante porque na obra original não teria o nome Android, não se usa o nome Android. Só foi adaptado isso no filme, porque Android vende mais. Ninguém sabe o que é replicante, mas todo mundo sabe que é Android. Mas o nome certo é replicante porque eles são baseados totalmente em seres humanos. A única diferença de um replicante para um ser humano é que os seres humanos eles têm a capacidade de se reproduzir e de ter emoções. Só que o que acontece? Os replicantes eles têm uns atributos físicos muito mais evoluídos do que um ser humano normal. Aí o Deckard ele fica responsável por caçar esses 6 replicantes rebeldes que estão foragidos. E nisso aí ele acaba encontrando com a Rachel, que vai ser ali o grande interesse amoroso dele. O Arthur replicante subiria a escada. Ele subiria a escada porque ele tem atributos físicos melhores que o meu. Porém, a gente já falou muito sobre a importância que Blade Runner teve para o subgênero, para a ficção científica como um todo. E é engraçado imaginar que esse filme ele foi um fracasso quando ele saiu. A crítica detonou ele e ele só foi ganhar esse status cult muito tempo depois de seu lançamento. Tanto que Blade Runner, um filme dos anos 80, vai ganhar sua continuação em 2017. Dá pra mostrar como ele foi crescendo ao longo do tempo. Tá, mas assim, a gente já falou bastante sobre estética, sobre as características de Blade Runner. Eu queria fazer algo diferente, jogar aqui uma discussão. Porque Blade Runner, como eu falei anteriormente, ele coloca os replicantes na posição de escravos. Então, o que seria, mais ou menos, criar um ser e colocá-lo numa posição dessa, uma posição de subserviência? Eu acho que isso aí, na verdade, ainda é um pouco da herança daquilo que a ficção científica tinha, principalmente ali no início, de ser basicamente história sobre colonização, de a raça humana indo para outro planeta buscar um novo abrigo. Porque, por exemplo, os replicantes eles são criados principalmente para essa questão da colonização de outros planetas. Porque na história ali a Terra passou por um incidente e basicamente toda a vida orgânica parou de existir. Os animais entraram em extinção a maioria, sendo artigos de luxo ali da sociedade, e até uma coisa simples como, por exemplo, madeira também é um recurso extremamente raro. Então os replicantes surgem como uma forma de colonização de outros planetas, e é justamente essa herança ali das histórias clássicas de ficção científica e também dessa cultura do colonizador, de você
pegar uma criatura que você, entre aspas, acha inferior para fazer um trabalho que você não quer. Porque, por exemplo, no Blade Runner 2049, principalmente, é abordado muito a questão do preconceito que os replicantes sofrem. Até os replicantes que são da polícia, que são Blade Runners, que são responsáveis por caçar outros de sua raça, eles também são considerados como uma ralé. Por exemplo, o Agente K, que é interpretado pelo Ryan Gosling no filme de 2017, ele é chamado de pele falsa pelos próprios colegas de trabalho ali, quando ele tá passando em direção à delegacia. Então ele é meio que tratado como uma ferramenta, só como uma ferramenta, entendeu? E se a gente voltar bem na palavra robô, vem, né, em inglês robot, vem do tcheco robota, que basicamente é uma significação de escravo, o que mostra que desde o princípio esses dois conceitos estão entrelaçados e tantos anos depois continua sendo talvez o nosso maior alvo de debates. E isso sempre foi sendo destacado em várias obras, né? Em desenhos mesmo, tem o Jets, desenho que se passa no futuro, onde tem ali os robôs que fazem basicamente tudo, cozinha, lava. Então, essa ideia tá... desde quando a gente é criança, a gente consegue perceber isso até hoje. A gente consegue ver isso. Uma coisa que Arthur falou sobre a questão dos caçadores, a gente também vê em Alita, que ela se torna meio que um policial e ela vai caçando, diferente de caçar replicantes. Em Alita, eles caçam fora das leis mesmo, né? Então de recompensa. Eles matam mesmo a própria raça, diferente de Blade Runner. Isso porque Blade Runner é a obra cyberpunk definitiva e ninguém vai conseguir superá-la. Ih, palestrinha. E nada, é a maior obra do gênero, e isso eu digo não só pelo filme, que foi muito importante para o cinema como um todo, mas no próprio livro. Porra, velho, se você ler só um pouquinho ali do livro do Philip, você percebe o quão boa é a imersão no mundo dele, porque, tipo, ele introduz uns conceitos que faz uma construção de um mundo muito boa, tipo, umas paradas como, por exemplo, essa daqui é a máquina de sentimentos, eu posso definir qual sentimento eu vou sentir hoje, essa aqui é a máquina de memória. Tem, tipo, um jogo lá que basicamente é uma memória compartilhada com outras pessoas. Se você sente dor na memória, você também sente dor no mundo físico. Então é muito bom como o autor ele vai construir esse mundo fictício de uma maneira que seja tão verossímil, porque a principal questão do cyberpunk não é falar sobre um futuro distante, mas é debater temas atuais com base no que a gente já vive, mas com aquela roupagem de que, isso aqui é um futuro distópico. Mas, por exemplo, é uma coisa bem parecida com Black Mirror, que é, meu Deus, isso é tão Black Mirror, com coisas que já acontecem há muito tempo na nossa sociedade e a galera só toma ciência disso por causa da série. Então é mesmo nesse esquema, é debater o presente com uma roupagem futurística. Então, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Algum último comentário? Vou te comprar um braço mecânico, mano. Tranquilo. Velho, eu acho que a gente deveria ter um episódio só sobre Blade Braço Runner. mecânico? Não, só pra... Acho que ele preferiu uma perna mecânica. Uma perna mecânica. É verdade. É mais minha cara. Roger, algum último comentário? Pô, bacana estar nesse podcast tão ilustre, com esses personagens tão... Demorou pra vir, viu? O convite demorou pra chegar também. Nem seria hoje, mas acabamos adiantando. Abafa o caso. Muito bom falar sobre o Cyberpunk. Inclusive, acompanhe o Muqueca. A gente vai estar fazendo mais produções relacionadas a Cyberpunk. Dessa vez vai sair. Dessa vez vai sair. E já tem texto de Roger, como ele fez o jabá dele aqui. Vou reforçar, já tem texto de Roger sobre o lançamento desse ano, que não é considerado tão Cyberpunk. Ou é você que assistiu? É bem Cyberpunk. Então, é bem Cyberpunk. E tem crítica dele. Acompanhem lá. A gente também vai estar fazendo mais coisas. E não se esqueçam, a coisa mais humana que podemos fazer é morrer pela causa certa. Muito obrigado por nos ouvir. Esse foi o Troca Fitas.